Boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro para os estudos dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando o livro Grilhões Partidos, que é o segundo da série sobre obsessão. Somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube, no canal Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira o vídeo é publicado após as 21 horas. Então, peço agora que todos desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial. Pedindo a paz de Jesus, que a paz de Jesus esteja conosco. Eu tiro o som de quem está passando. Tem um somzinho aí. Não estou achando aqui o lugar para poder... Ah, achei. Pronto. Então, vamos lá. Que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nosso pensamento na direção do Pai Celeste e de nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita e o seu evangelho. Que o Senhor nos conduza para a realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, a sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Partilhar aqui nosso texto. Tirar aqui as pessoas. Som tá bom, tá. Então, estudo 10, vamos lá, capítulo 13. Subjugação. Então, ele vai começar com o livro dos médiuns, capítulo 23, e tem 254. No sexto item tem, no sexto pergunta, né? A subjugação corporal, levada a certo grau, poderá ter como consequência a loucura? E a resposta é pode. Há uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação alguma com a loucura ordinária. Nós até já vimos esse pedaço aqui do livro, mas ele repete aqui. Então começa o capítulo, Miranda falando. Construtor da felicidade, o espírito é o agente das possibilidades que lhe surgem em múltiplos aspectos, dele exigindo o indispensável discernimento para atuar com acerto. No apartamento de hospital, as 4 pacientes constituíam um excelente campo à observação e à aprendizagem. Bezerra acercou-se da jovem Esther e, pesaroso, referiu-se. O objetivo da nossa visita é Esther. Diversamente dos casos estudados, defrontamos aqui, como causa da sua loucura, a subjugação espiritual que a vem conduzindo a uma situação esquizofrênica, com possibilidades irreversíveis se o socorro divino não a alcançar imediatamente. Nos demais problemas há pouco examinados, daquelas outras meninas, né? A obsessão se fazia como consequência, junto à alienação dos pacientes. Aqui defrontamos o distúrbio psíquico na condição de efeito obsessivo. Então, ou seja, essa obsessão, essa caso da Esther, a obsessão foi a causa do distúrbio. À medida que o obsessor ficou ali, foi causando o distúrbio psicológico nela, né? Psicofísico. E Bezerra vai continuar. Várias conjunturas trazem-nos até aqui. Orações intercessórias de sua mãezinha, do culto evangélico do lar do Dr. Gilvan, dos membros do Serviço Desobsessivo da Sociedade Espírita Francisco de Assis e das pessoas devotadas à mediunidade, os irmãos Joel e Rosângela. A lei é de justiça, na qual, porém, não faltam os recursos da misericórdia de nosso Pai, sempre ao alcance de quantos o buscam pelo conúbio oracional. A prece de essência divina. Registros especiais captam as rogativas da terra e as transformam em resposta de socorro celeste. Nenhum apelo nesse universo de vibrações e intercâmbios jaz sem resposta.
Quem se compraz na revolta sintoniza com as mentes carregadas de ira, que se conjugam em comércio de longa duração. Assim como quem vibra esperança e amor sincroniza com as forças emissoras da paz e da harmonia, estabelecendo ligações que favorecem o otimismo e a saúde. Não poucas vezes nos admiramos de como algumas frágeis criaturas sobrevivem sob cargas de penosas agonias, sem desfalecerem. De outras que resistem a alucinantes situações. De muitas que exalam paz, embora o coração estiolado pelas conjunturas da adversidade. Todas elas absorvem, através da prece, a vitalidade que as sustenta e mantém pelo concurso da oração, através do recolhimento na meditação, ampliando os processos de captação pelas antenas psíquicas que recebem as respostas divinas, jamais atrasadas. Sofrem, sem dúvida, mas não estudam pessimismo nem enfermidade. Onde se encontram luz e esperança e a alegria se faz presente, qual atestado inequívoco da sua comunhão com Deus. Não foi por outra razão que o Senhor recomendou nos amássemos, orando um pelos outros, particularmente pelos nossos adversários e pelos que nos perseguem. A prece intercessória não alcança apenas a quem se destina, como beneficia aquele que a realiza. Mecanismos muito bem elaborados atuam em nome da misericórdia de nosso Pai, mesmo quando não solicitada, e mentes vigilantes observam, auscultam e escutam, atentas, a serviço do bem ilimitado. No passado, Esther foi cúmplice do atual genitor. Resvalou pela rampa do desmazelo do crime, que agora lamenta, por meio de outras circunstâncias, precipitadamente com aparências de injustiça. Adicionando-se recursos benéficos e corações, com o crédito de que são portadores, que se empenham para auxiliar, Esther, no caso, modificam-se-lhe os mapas provacionais, produzindo recursos socorristas que lhe facultarão os ressarcimentos por outros meios, que não as coerções do sofrimento. É da lei que o infrator seja justiçado, porém não supliciado. A entidade que a vergasta, agora, não tem diretamente com ela nenhuma vinculação atual. Assim o faz para vingar-se do genitor, a quem supõe odiar. Porque ela se encontra comprometida, sofre, fazendo o pai sofrer, enquanto por esse processo se libera dos erros praticados em companhia daquele. A entidade malfazeja a subjuga, por encontrar nela predisposições kármicas que facilitam o conúbio. Esther, que é portadora de mediunidade, faculta ao irmão infeliz a obsessão, através de compreensível afinidade fluídica, com que se imantam reciprocamente. Aí Bezerra vai falar assim: consultemos os seus clichês mentais arquivados na memória anterior, no centro coronário, de modo a entender melhor a sua problemática. E aí o Miranda fala que eles se concentraram, quanto possível, na sede mental da jovem, que se encontrava a dormir, enquanto o irmão Melquíades a assistia em espírito, ao lado do corpo, duramente maltratado na organização fisiopsíquica pela pertinácia do subjugador desencarnado. Em estado lamentável, de descontrole emocional, o perseguidor procurava ofendê-la, proferindo expressões chocantes e golpeando-a continuamente com os punhos cerrados. Impossibilitado de vê-los, face aos fluidos densos em que se agitava, nas faixas vibratórias baixas em que respirava, subitamente o espírito deixou de ver sua vítima, ficando mais acirrado pela ira no deplorável comportamento. O irmão Melquíades desenovelou-a das emanações pestosas que a prostravam, aplicando a terapia da palavra gentil e amiga que ela recebia em forma de indescritível bem-estar. Em poucos momentos, dormia espiritualmente tranquila sob a ação anestésica que lhe dispensara o bondoso enfermeiro. Aí o Bezerra vai falar: no momento, não nos compete desligar o seu perseguidor, na atual circunstância. Para tal, se fará necessária a contribuição do sacrifício do genitor de Esther, a fim de esclarecer devidamente o adversário, conquistando-lhe a amizade e o respeito, o que será tentado em ocasião própria.
Nosso primeiro esforço será o de atenuar as recordações desordenadas de que ela se vê objeto no trânsito da subjugação. Nos poucos momentos em que se liberta do malfeitor, a mente em turbilhão ressuscita doridas lembranças que a perturbam, levando-a ao desequilíbrio. Apuremos cuidadosamente a observação. Aí, mais uma vez, eles vão prestar atenção no que está acontecendo com ela. Então, Miranda fala: percebemos então, na medida em que lhe fixávamos o núcleo correspondente aos registros da memória, surgirem cenas vivas, como se fôramos transferidos para o local em que sucediam. Aí o Miranda faz uma observação que eu até sublinhei, que eu achei engraçado, que ele fala, tomado de surpresa da ocorrência, porque aí ele, né, foi transportado daquilo ali, foi feito como se ele tivesse ido para o local, ele ficou surpreso. Então ele fala, tomado pela surpresa da ocorrência, ia formular a indagação, quando ouvi telepaticamente a palavra austera do diretor espiritual, concitando-me a atenção. Então o Bezerra dá uma bronca ainda, porque ele já ia fazer uma pergunta e não podia, não era para ser naquele momento, né? Aí começa a aparecer o filmezinho, né? Era à noite, e uma jovem de porte elegante confabulava com um sacerdote de face pálida e severa, astuto. A conversação se fazia em torno da usurpação de bens pertencentes a uma mulher, que deveria doá-los, estando naquele momento à borda da desencarnação. Sedutora e ambiciosa, a mulher impunha ao sacerdote que, somente após conseguir a legitimação dos bens, concordaria continuar o romance da ilicitude que mantinham. Percebia-se o desprezo com que o tratava. O homem, porém, apaixonado, não se dava conta da exploração criminosa a que estava sendo submetido impiedosamente. De repente, as cenas se sucederam, ressurgindo a jovem com aparência de meia-idade, atormentada por espíritos muito infelizes que a insultavam. O religioso, a seu lado, ostentava as cores de que se orgulhava, alçado que fora à categoria de monsenhor, por ela prosseguindo espolhado, em conchavo infeliz de que não se podia libertar. Nela se percebiam também as angústias da frustração em que tombara, a despeito do quanto conseguira. Tornamos, então, a ambiência do apartamento hospitalar. E o Bezerra fala, aí estão as matrizes do seu estado atual. Retornaremos amanhã, trazendo nosso Joel em espírito, a fim de atendermos Esther e o seu genitor, em desprendimento pelo sono, de modo a iniciarmos o labor de desobsessão do infeliz irmão perseguidor. Nossa visita aqui cessa por hoje. O irmão Euquides, que foi com ele, né, um dos ajudantes, colocou Esther espírito ao lado de Esther orgânica, em repouso reparador. Foram aplicados recursos balsamizantes no Vingador, que, entorpecido, passou também a repousar. Deixamos a cela hospitalar, agora atendida por psicosfera diversa da que encontráramos. Ali foram realizados serviços socorristas valiosos, recorrendo-se ao divino médico pela intercessão da prece, o que renovou a paisagem à face, a sua sublime interferência. Então, aqui termina o capítulo, né? 4 páginas, que eu resumo pessoalmente. Tem um comentáriozinho aqui, antes da gente passar para os nossos comentários, que fizeram lá na live, que é, se aparecerem cobranças em nossa existência, que nós não recordamos de onde adquirimos o débito, que nós possamos, com nossos conhecimentos agora, recorrer à lembrança que nós somos espíritos imortais e que possamos agir com resignação, além da gratidão da oportunidade de efetuar com lucidez a quitação de nossos débitos. Então, fechando o resumo, foi só esse pedacinho. Então, aqui tem umas coisas interessantes para comentar, né? Antes de você já falar alguma coisa, eu fui passando para ficar mais a sequência do texto, mas a primeira observação que tem aqui, que a gente fala sempre, né? Que é bem grave, que é quem se compraz na revolta sintoniza com as mentes carregadas de ira. É o que a gente sempre fala aqui. Quanto mais a gente ficar, né? Eu já brinco até que eu falo, poxa, estou tão indignada, acordei indignada hoje, estou muito feliz. Então, assim, não tem disso. Qualquer sensação dessas que te levam a uma revolta, uma coisa que você não está, né? Você já está ali já sentindo mal, aquela energia que não é boa, você vai sintonizar. Ele fala que sintoniza com as mentes carregadas de ira, quer dizer, você sintoniza com essas mentes carregadas da mesma energia e que se conjugam
em comércio de longa duração. Então, você vai começar a sintonizar e ficar ali, né, nessa troca com longa duração. Daí que a gente fala, você acaba trazendo para você uma obsessão, que começa simples, depois pode ser, a gente não sabe como fica, porque você está ali, no pensamento, sintonizando com qualquer sentimento negativo. E também o contrário acontece, assim como quem vibra esperança e amor, sincroniza com as forças emissoras da paz e da harmonia, estabelecendo ligações que vão favorecer o otimismo e a saúde. Então já faz logo bem para a gente aqui, né? Então ele fala que também as pessoas que estão, que às vezes você vê a pessoa muito sofrida, com muita coisa, sofrida, eu digo assim, cheia de tribulações, e a pessoa está ali, né, com uma vitalidade, porque elas têm essa ligação, né? Ela, em oração, ela também, às vezes, podemos fazer até uma certa meditação, ela está ligando, está ligada e vai ampliando os processos de captação para as antenas psíquicas, como fala aqui no texto. E aí recebe as respostas divinas, que ele coloca aqui jamais atrasadas, que nós é que achamos, né? Ah, eu estou rezando tanto, não estou conseguindo o que eu quero. O prazo, o tempo não é a gente que faz, né? O tempo vai ser naquele que a gente tem condições de receber. Tudo está dentro do nosso, vamos dizer, merecimento, né? É aquilo ali que você também precisa passar às vezes, então não adianta querer pressa. Vai ser como a gente fala, né? No tempo de Deus. Então, a prece intercessória não alcança apenas quem se destina, que a gente está fazendo por alguém, mas também beneficia aquele que a realiza. Então, a gente irradia amor para lá e recebe para cá. Tá? Ao mesmo tempo, você está pedindo por um e você também está recebendo boas vibrações. E aí, também, aqui no finalzinho, também ele fala que a Esther ela está recebendo esses recursos de corações que estão se empenhando para ajudá-la, né? E vai ser, nós já até comentamos, e aí você modificar o mapa de provação dela, que ela vai dar para ela, vai passar por uma correção, mas não por meio de sofrimento, né? Então, essa entidade que está na obsedião dela, o negócio não é diretamente com ela, nenhuma vinculação, como falou, quer se vingar do genitor, mas ela tem a história com o genitor. Na historinha aqui, eu não consegui, gente, porque ainda não lendo os outros próximos capítulos, não fala nada. Então, eu não consegui entender quem é ali. Eu sei que a menina é ela, mas o que aquele monsenhor que está ali, né, que no caso seria o amante dela, quem ele é, porque não dá para saber se é o pai ou se é esse pessoa que está aí, quer dizer, não é esse porque falou que ela não tem vinculação. Então, isso assim, a gente só vai saber essa historinha direito depois. Fala que contou o passado dela, que era uma pessoa que também fazia, né? Não é nada correto, estava ali esperando, pegando os bens da pessoa que estava morrendo e fazia esses combinados aí que não eram corretos. Então, com esse monsenhor. Aí, o que acontece? Agora a gente vai passar para os comentários de vocês e dúvidas. Se eu puder tirar alguma dúvida aí, fala aí. Eu não sei se eu estou confundindo as coisas, mas não, eu acho que estou confundindo. Não era ela que tinha se casado no passado com um homem e que ele permitia e até incentivava que ela tivesse outros relacionamentos? Ou é uma outra que está lá com ela também? É a outra É? que está no quarto com ela. Ah, A tá. da Esther, é a primeira vez que conta agora. Só falou isso, que é uma pessoa que está no Ah, quarto. tá. Cada Ah, capítulo daquele contava uma história. Aquele foi de uma daquelas meninas. tá, tá. Ah, então deve ser esse monsenhor que era o pai dela. Não, porque Se, se ele pode ser o mostrou os pai. dois, né? Então, eu acho que ele pode ser o pai, sim, mas aqui, o que esse obsessor tem a ver com essa história aí não diz, né? Que fala que ele tem problema com o pai, Ah, né? Então, dá para tá. perceber que são duas pessoas não honestas, né? Nem ela e nem o Monsenhor. Então, pode ser que esse casal seja ela e o pai, né? Agora, o que eles fizeram o que esse pai fez para outra pessoa, aí mostra a pessoa que tem no seu espírito chagas morais, como ela tem, né?
que ela, coitada, né, que essa existência ela não estava, a gente falou já, não vai lembrar nem nada, Não teve mas nem aquilo muito existe. tempo para isso, né? Nessa existência que está sendo Então, nem contada deu agora, ela não tempo, teve nem tempo para isso. com 15 anos, né? Então, mas aí Não no se caso ela sabe já se tinha. poderia vir a ser, né? A gente não sabe, né? Pois é, mas ainda já aconteceu já essa prova que, no caso, está sendo uma expiação para ela, e porque ela tinha dentro do espírito dela aquelas ligações, como é falar, aquela sintonia. Então, por isso que ela foi atingida, além dela ser médium, que ajuda, né? Amplia mais essa ligação energética, e aí, além dela captar isso com facilidade, ela também já tinha um passado que estava ali agora, inclusive, não sei se já passou aqui, que a gente falou que ela vai, que ela está pagando, acho que é que ela já está dentro. Passou sim, tem uma hora que fala, quer ver? Que ela está, à medida que está passando isso, ela também está se livrando, tá, deixa eu ver se eu acho aqui, que ela também se livra, porque ela se encontra comprometida, sofre, fazendo o pai sofrer. Enquanto, por esse processo, se libera dos erros praticados em companhia daquele. Então, ela já está quitando, reparando os erros dela por estar passando por essa obsessão, entendeu? Já porque ela está ali, também não tem nem como se revoltar nada, ela não está nem tendo reações, mas ela já está passando um processo de limpeza, de, né, depuração do espírito. E aí a gente vê que E eles vão fazer tudo importante para que que ela ela não tem dívida com o obsessor, né? É só não o pai que tenha. tem a dívida. Exatamente. E aí, como a Sandra Mesmo assim, falou, o que eu obsessor não ataca lembro mais ela do resto, para cumprir o o vínculo pai. ali, eu acho que o Monsenhor deve ser o pai, né? Pela que a gente está dando para entender. Agora, esse Monsenhor tenha feito alguma coisa para alguém, ficou com raiva, né? Essa pessoa ficou com raiva do, Monsenhor, do pai, que no caso. Eu acho que é essa história, mas a gente não tem muita certeza. E Mas você também não sabe, não? eu Você não também lembro não mais. conhece, não? Eu Ah, tá. tempo. Eu vou Hum. lembrar, são muitas histórias, mas com certeza deve ser, porque você vê que o Bezerra fala assim: nós vamos trazer amanhã o nosso Joel, e ela e o pai, entendeu? Então, assim, a história já está mais ou menos colocando quem já está aparecendo. E aí, depois, ele falou que somente o pai, conversando com o obsessor, que vai poder aliviar a situação dela. Porque ele vai ter que demonstrar, primeiro, que ele não é aquela pessoa, não sou mais aquela pessoa, né? E vai ter que demonstrar, que fazer com que ele, quando ele coloca aqui, se torne amigo, né? Amigo é meio difícil, mas que o espírito vai entendendo, que não adianta ficar com ódio, quanto mais raiva ele faz, pior para a vida dele. E aí eles vão levando aquela conversa, né? Esclarecimento lá da reunião de obsessão e vão chegando ao ponto de conseguir abrandar a raiva dele, o ódio. Por enquanto, a gente só tem essas informações. Denise, você está falando, está desligado teu áudio. Tá, liga. Esqueci. Isso. Fala. Acho que foi no comentário que você fez, que às vezes a gente fica passando por determinadas coisas, você está num momento que você não sabe nem porquê, né? E de repente você está puxando essa vibração negativa. Nessa hora, mesmo que você não saiba porquê, a oração não é importante. Você pode até fazer uma oração, porque de você estar em algum lugar que você sinta que as coisas estão pesadas para você e você não sabe nem porquê, né? E aí você fez um comentário que eu perdi. O comentário que quem fez foi lá na live. Eles falaram assim: se aparecerem cobranças em nossa existência, que nós não recordamos de onde adquirimos o débito, que possamos, primeira coisa, lembrar que somos espíritos imortais e agir com resignação, além de agradecer essa oportunidade que vamos ter de efetuar com lucidez a quitação dos nossos débitos. Foi o comentário final aqui, foi a única coisa que eu lembro de ter falado. Não foi? Eu lembro que eu nunca tinha estado em Aiuroca. Aiuroca é um lugar no interior de Minas. E aí, quando eu fui lá a primeira vez, eu estava tipo uma pousada, e eu me senti tão mal, tão mal. E meu marido, eu sou gulosa, meu marido falava assim, você comeu demais. Eu falei assim, não comi para isso, não comi. E ele falou assim, então por que você está assim? Eu falei assim, estou me sentindo muito mal. E eu falava assim para ele, olha, não é físico, não é físico, é espiritual. Estou me sentindo mal, mas é espiritual. E tanto é verdade que nós estamos aqui quietos no quarto, né?
E olha a loucura que estão os cachorros lá fora. E eu falei assim, meu Deus. Aí ele falou assim, então faz uma oração. E aí realmente eu fiz uma oração e pedi, meu Senhor, me ajuda a passar por isso, porque eu não estou sabendo o que que eu fiz, né? O que que eu fiz e por que que eu estou passando. Eu não sei se eu já contei isso para vocês, né? Mas eu fiquei muito mal. E aí eu fechei o olho, mas não dormi. Só fechei o olho nas orações, que ele me mostrasse o que estava acontecendo. E eu revi o passado, todo o passado, né? De 3 homens abusando de mim, que era uma menina numa época é, 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 que eu não sabia quando, né? Deve ter sido em outra vida. E aí, nessa experiência que eu tive, São 21 horas. eu pedi que me perdoasse, né? Eu não sei, não sabia, porque você também, eu podia também estaria perdoando eles. Gente, fiz isso e fiz a oração do Pai Nosso. Passou, passou tudo. Os cachorros começaram a latir menos, diminuindo, não senti mais nada, deitei e dormi. Olha o poder da oração, né? Você comentou isso, mas foi em outros livros, muitos anos atrás, você já comentou uma coisa parecida. Mas realmente, então você vê que você começou a sentir. É assustador quando a gente não sabe, né, Su? Exatamente. Depois que eu comecei a estudar e a ver isso com vocês, você percebe que é isso e você pode fazer esse tipo de pedir e orar, né? Pedir, né? Sempre, sempre Que lembrar. ajude você a passar esse mal-estar, né? Porque está ali perto de você, né? Está ali perto de Você vê que você você. teve até uma recordação aí, de repente, que Uhum. conseguiu aparecer na sua memória, né? Porque não era nenhuma obsessão nem nada. Apareceu como a Su, gente já viu, né? as coisas são muito. As coisas são muito. Eu vi como se fossem slides acontecendo na tua frente, aparecendo como se fosse um filme, né? E aconteceu isso. Muito estranho. Mas Super foi muito, muito tranquilo. muito interessante o teu depoimento, teu relato aí. É. A Sé quer falar, ou o Pedro? Qual dos dois? Em parte sou eu, mas isso aconteceu com o Pedro. Há quase 5 anos atrás, aconteceu um fato que eu acho que eu não comentei com você. Nós fomos a Salvador, minha sobrinha mora em Salvador, e eles queriam muito nos levar para conhecer as igrejas, o Pelourinho, e eu insistindo que não queria, eu só queria é, descansar e passar só na praia, em alguns lugares. Mas eles queriam tanto me levar lá e levar o Pedro. E aí o meu sobrinho, o marido da minha sobrinha, foi e pagou, eu vou ser curta, pagou para entrar na visitação da igreja. Sultane, se eu não estou com o Pedro tinha desmaiado dentro da igreja, uma das igrejas no Pelourinho. E ele, conforme eu ia entrando com ele, eu ia me arrepiando toda e vendo umas cenas, e ele começou a ficar pálido, 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 que eu acabei com a visita. Aí o meu sobrinho, mas tia, por quê? Depois a gente conversa. Eu tirei ele rapidamente dentro da igreja, parei com ele e pedi ajuda à minha irmã. A gente fez uma prece. Com muito custo, o Pedro conseguiu voltar ao normal. Depois de algum tempo, é que eu fui explicar a eles o que tinha acontecido dentro da igreja. Porque eles não queriam. Conforme a gente entrou dentro da igreja, Pedro começou e ele visualizava e eu também sentia cenas que se passaram há muitos e muitos, dezenas de anos. Você está entendendo? Ele nunca tinha ido nessa igreja, eu nunca tinha ido, e eu tinha sido avisada que não era para ir. Só que, por insistência dos meus sobrinhos, nós fomos. Ele não pergunta a ele se ele quer voltar mais lá. Você As vê como é que pode, cenas que né? ele
atualizou. Mas a oração Você de sabe, mãe já foi na mesma hora, já teve uma resposta dos céus. Tu mas vê. a salvação dele, que eu estava do lado dele. Exato. Porque quando a minha sobrinha tinha entrado com ele na outra igreja, minha sobrinha ficou apavorada. Tia, o que está acontecendo com o Pedro? Eu falei, gente, eu disse a vocês que eu não podia vir aqui. Nem eu, nem o Esse Pedro bicho estamos prontos para mexer nesse passado. É num é, passado, aquela época do Brasil colonial, sabe? com certeza. Cenas. Mas eu tive a intuição de tudo e eu avisei a eles que eu não queria ir. Mas a É, teimosia. então não volta mais, já sabe que não pode ir no Pelourinho mais. O Pedro não pode. Eu falei para ele, eu falei, Pedro, Vai para é a o praia que é melhor. melhor, lá você descansa, que já viu que ali está dando. Então, é isso mesmo que acontece em alguns locais que a gente vai, né? Que aí você tem essa lembrança de outra existência. Eu já fui em lugar que eu fiquei assim, não me senti bem, e teve lugar que eu fui. Eu fiquei maravilhada, que eu fiquei igual pinto no lixo. Fiquei toda feliz, e era fora do Brasil. Eu falei, gente, porque eu sempre quis ir lá. E eu falei, que coisa de doido. Eu estava assim, em casa, sabe? Queria ficar lá, não queria. Falei, por mim, eu morava lá, porque deve ter sido alguma existência que eu tive que foi bom, aquele local foi bom para mim. E o outro já não foi tão bom, aí já não. Ai, não quero voltar mais lá, não. Não senti, não achei São graça. coisas inexplicáveis, Sultânia. É assim, com certeza. Mas eu falo para o que eu falo Para para o a Pedro, eu gente tem falei, Deus, explicação. Inexplicável para quem. não, mas para eles lá em Salvador, para os meus É. sobrinhos, eles ficaram apavorados, porque eles não sabiam. Quem não entende Mas a as minha irmã, por a minha irmã já entender, ela que me ajudou a socorrer o Pedro. foi Porque eu ótimo, falei então. assim, gente, é um passado que a gente pensa que não existe, mas existe, a gente tem que Aí conviver fica, com isso. você vê como é que está colocado aqui, até todo mundo, Denise falou, tá, fica lá no seu. Agora nós vamos ver o próximo capítulo. O doutor Bezerra vai colocar a mão no centro coronário, então eles vão começar a acessar. Também falou aqui alguma coisa, né? Eu não sei se ele falou aqui do centro coronário, mas eles colocam no local da memória. Acho que ele falou alguma coisa, mas talvez seja no próximo, na próxima parte, na mente anterior. Então, ele fala aqui, ó, que a gente tem que, quando ele falou que a Esther é portadora de mediunidade, né? E faculta para esse obsessor a afinidade fluídica, eles se imantam reciprocamente. Aí o doutor Bezerra colocou a mão, você vê que ele colocou a mão no centro, ele e o Miranda, ele fala assim, vamos consultar seus clichês mentais arquivados na memória anterior, no centro coronário. Então, no nosso perispírito, né, no nosso espírito, tem aquela área da memória, no centro coronário, que aí ele conseguiu enxergar melhor a situação dela. E então eles acessam e fazem qualquer pessoa, né, possa acessar também nos momentos que precisa. Nesse caso aqui, eles estiveram vendo como filme, como você falou, eles estão olhando, tanto que o Miranda fica impressionado, que ele não estava só vendo um filmezinho, ele se transportou, é como se ele tivesse sido levado, pum, e caiu dentro de um filme e ficou assistindo aquela cena passando na frente dele. E ele até fala com o Bezerra, mas o Bezerra manda ele ficar calado. Mas é um lance de que eles vão tanto desse centro de memória. Então, isso tudo nós temos guardado, a gente sabe, né? No nosso caso aqui, a gente tem noção dessas coisas que acontecem, e aí, dependendo da sensibilidade, da percepção da pessoa, ela vai ter mais percepção ou não. A mediunidade, quanto mais aflora, né? É o médium de intuição, né? Que é aquele que só faz, às vezes, escreve texto e tudo, pela intuição, porque vai passando na mente dele aquelas mensagens, né? Que os espíritos vão ditando, e eles falam que eu não sei porque eu não tenho essa faculdade, mas eles mostram cenas e aí você vai escrevendo, né, aquilo tudo que está passando, mas tudo arquivado, tudo para a mente, né, que está no espírito. E isso tudo ligado direto na sua memória. É isso aí que a gente tem que ter sempre com certeza. Quem levantou a mão agora, Pedro? Sério. Não, sou eu. O que você falou é verdade. A gente tem que realmente tomar muito cuidado, porque a gente tem isso na nossa memória. Eu Sim, estava falando para o Pedro, a gente tem que manter a vigilância redobrada. E quando Deus nos afasta de certos lugares, a gente não tem que insistir. É porque a gente não está pronto exato. para encontrar com aquele passado. A gente ainda não conseguiu
acertar as contas com aquele passado. E se a gente não voltou lá, é porque a gente ainda não está pronto. Eu até falei isso com o Pedro, que Por isso é certos que não se lugares a deve. gente tem que evitar. Não pode fazer recessão, a regressão de memória, né, que eles façam a recessão, vai fazer a psicoterapia, por isso é que não se pode fazer isso à toa, porque a pessoa às vezes vai mexer numa área que, em vez Não de aguenta, melhorar, vai mexer com uma piora. coisa que não vai fazer bem. É Exatamente. isso que eu falo, que não deve realmente, porque quando é para ser, É, Deus nos coloca na situação no momento certo. exatamente. Bom, agora nós vamos ter que continuar aqui com o resto, que agora eu vou passar para outro capítulo, tá? Que aí alguém mais quer perguntar alguma coisa que ainda tem uns... a gente poder passar para o próximo capítulo? Vocês querem deixar para o final? Fala aí. Perguntar ou comentar alguma coisa para o capítulo de agora é meio que uma continuação. Hoje os capítulos estão sendo bem simplesinhos. Deixa eu ver se eu boto aqui para vocês verem. Eu passei por isso. Tá, agora é o capítulo 14. Novas diretrizes. Então, começou com o livro A Gênese, a citação, capítulo 14, item 46. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para garanti-la contra a obsessão, tem que se fortalecer a alma, donde, para o obsidiado, a necessidade de trabalhar por se melhorar a si próprio, o que as mais das vezes basta para livrá-lo do obsessor, sem o socorro de terceiros. Necessário se torna esse socorro quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque nesse caso o paciente, não raro, perde a vontade e o livre-arbítrio, que é o caso aqui da Esther, né? Que ela está com subjugação. Então, vamos continuar o texto aqui, o Miranda contando que, graças à orientação do coronel Epaminondas Sobreira, através de oportunos esclarecimentos e leituras bem sugeridas, ampliavam-se os horizontes do casal Santa Maria, que descobria, na codificação kardeciana, uma fonte inexaurível de iluminação e conforto espiritual. O pai de Esther concordou em fazer o estudo sistemático do Espiritismo, inaugurando o culto do Evangelho no lar como passo inicial. Desse modo, acertou-se a programação adequada, que consistiria no encontro semanal para comentários edificantes em família, à luz libertadora dos ensinos de Jesus. Ele combinou não só com a mulher dele, com a Margarida, como também o pessoal que vai lá agora fazer com eles o culto do Evangelho no lar. Dona Margarida, desde o momento em que recebeu os esclarecimentos dos sobreiros, passou a registrar no íntimo desconhecidas emoções, da angústia e perplexidade em que se debatia semi-vencida, passou a um estado de esperança e otimismo, como se o espírito doído antecipasse as alegrias a que já se desacostumara. Motivada pelas palestras relevantes e face à inauguração do programa evangélico na intimidade doméstica, deu aspecto festivo ao lar, desde há muito mergulhado em sombras de funesta aflição. Providenciou vasos e arranjos florais, colocou uma toalha bordada na mesa da sala de refeições, reaberta especialmente para a ocasião, sem ocultar a expectativa feliz. Graças ao novo estado da alma, graças a isso, absorvia energias vitalizadoras, que dispensavam o seu espírito guia, igualmente felicitado pelas perspectivas em delineamento na família. Aí ela abriu o canal, né, e começou a receber as energias vitalizadoras do mentor dela. Às 7h30 chegaram os sobreiros, que se faziam acompanhar do tenente-coronel Joel e mais 3 amigos. Aí o Epaminondas fala: rogo desculpas por haver ampliado o convite para o encontro desta noite a queridos confrades do Francisco de Assis, igualmente interessados na recuperação de Esther. Aí o Santa Maria fala: não há nada por que apresentar explicações, uma vez que esta casa é a perfeita continuação do seu lar. Então o Epaminondas fala: apresento-lhe o doutor e senhora Gilvã de Albuquerque, abnegado médico, bem assim a sua tutelada Rosângela, que é auxiliar de enfermagem no sanatório da Praia Vermelha. O Santa Maria, o coronel anfitrião, não pôde ocultar a surpresa, defrontando Rosângela. Pela mente, reviveu a cena desagradável em que fora protagonista infeliz, quando a jovem o buscara com manifesta simpatia pela filha. Parecia que os céus apresentavam-lhe ocasião de reparar o procedimento que se deixara conduzir pela animosidade gratuita
que mantinha em relação ao espiritismo. Demonstrando satisfação ante a chegada de novos amigos, elucidou sincero: hoje o senhor penetra realmente no meu lar, porquanto me confere a ocasião de desculpar-me com a senhorita pela indelicadeza e incivilidade com que a tratei na outra oportunidade. Sua religião, de fato, é pauta de nobre conduta, promovendo-a ao perdão espontâneo, conforme o atesta, retornando a essa casa que, doravante, é também sua. A voz traía-lhe emoções, ficou emocionado. Aí a Rosângela responde: sou eu quem vos roga perdão, senhor coronel, pela forma como agi. Aí apertaram-se as mãos fraternalmente, enquanto Dona Margarida convidava todos a adentrarem-se, tomando assentos confortáveis para a conversação. Às 20 horas, o coronel Sobreira solicitou permissão para dar início ao labor a que se propunha. Aí chamou o médium Joel e, convidado à oração, visivelmente emocionado, exorou as bênçãos divinas para o grupo, em particular para aquele lar, incluindo a alienada distante, cujo nome, enunciado com carinho, produziu impacto forte nos genitores ora contritos. A emoção generalizada traduzia as intenções superiores que a todos sustentavam. O ambiente impregnou-se de vibrações saturadas de paz, que penetrava almas e corações, irmanando-os todos em fortes vínculos de afeto espiritual. No silêncio natural que se fez, Epaminondas abriu o Evangelho segundo o Espiritismo, conduzido pela intangível mão do mentor espiritual do grupo, e leu o item, o egoísmo, do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Concluída a leitura, e seguramente inspirado, ele considerou: de relevante oportunidade a lição, porque o egoísmo é a causa matriz de incontáveis desastres morais e sofrimentos que irrompem por toda parte. Compreendesse os homens a própria fraqueza e limitação, portanto, a necessidade de se ajudarem mutuamente, e diversas seriam as paisagens espirituais da Terra. Graças à formação social deficiente e à educação moral mal dirigida, cultivam-se os sentimentos perniciosos em detrimento dos superiores impulsos da vida nobre. Aguçam-se paixões nos jogos competitivos, derrapando-se em sucessivos lances de audácia, que se transfere da infância à velhice, sob as molas da avareza vitalizada pelos instintos inferiores predominantes. Os pais, desde cedo, pensam no triunfo dos filhos, envenenando-os com os tóxicos da egolatria, esquecidos de os preparar convenientemente para a vida. Veem na progenitura os futuros herdeiros da terra, nem sempre se preocupando com os métodos com que triunfem, ou armando-os moralmente para viver com decência em qualquer circunstância. Pequenos fantoches, eles atravessam a infância sem a competente disciplina, desculpados nos erros e gravames em que se sustentam, desenvolvendo aptidões negativas e negligenciados na cultura dos valiosos tesouros morais e espirituais, com que alçariam as tarefas e funções retificadoras para as quais reencarnaram. O egoísmo neles se avoluma, incorporando-se a personalidade como câncer cruel em metástase devoradora. Surge e reaparece em diversas expressões, agigantando-se em terríveis tormentos individuais e coletivos, de que hoje padece toda a humanidade. Ira, ciúme, inveja, rebeldia, usura, ódio, são algumas das reações desse adversário implacável que vigora em todos nós. Vitimados mais de uma vez pela sua ardilosa dominação, renascemos para vencer o egoísmo e quase sempre repetimos os mesmos enganos. Cultivássemos a fraternidade desinteressada de paixões, exercitássemos o amor, conforme nos ensinou Jesus, e bem diversa seria a nossa posição no planeta. Lamentavelmente, não cessam na Terra as implicações do egoísmo. Imantadas as aspirações do espírito, prossegue em comando além das fronteiras de cinza do túmulo, em atitude de rebeldia, quando o desencarnado surpreende o fracasso, entregando-se à funesta posição mental de que só consegue libertar-se dolorosamente. Surgem ditosas injunções desconscienciais, padecimentos insuportáveis e resoluções extremas que o desgastam e desgraçam. Obsessões de longo curso têm lugar, em processos nefandos de perseguições improcedentes, porque tais espíritos se sentem traídos, mesquinhos,
depreciados, usurpados em direitos que verdadeiramente não lhes pertencem, transferindo para os outros as responsabilidades que lhes competiam desenvolver e não souberam ou quiseram assumir. A seu turno, os que lhes padecem as vergastadas, ao invés de se elevarem pela oração e paciência, sintonizam com o ódio, a insensatez, o desespero pelas vaidades feridas, conjugando forças para as batalhas contínuas da desdita. Enquanto o amor não luariza os litigantes, o conúbio obsessivo prossegue indefinidamente. Não é o que vemos a cada passo? Todos nos julgamos vítimas uns dos outros. Ninguém deseja disputar a honra de servir e desculpar. Na realidade, nos esforçamos por ser ou parecer pior, mais poderoso na arte de lutar e sustentar as posições mentais e morais inferiores. Não descuidemos, pois, de combater com todas as forças esse verdugo de nossa paz e felicidade, que é o egoísmo. Talvez soframos em um setor ou atividade em que não possuímos débitos, devendo, porém, na contabilidade divina, onerosos pagamentos morais que nos chegam em abençoadas oportunidades para resgatar. Alegremo-nos e desencubamo-nos dos fados afligentes, pensando em quem prejudicamos e ajudando-nos através de nossas ações relevantes, da humildade, da paciência e da resignação, que constituem eficientes antídotos ao egoísmo. Jesus fará por nós o que não nos seja possível realizar. Quando silenciou Epaminondas, todos estavam imersos em compreensíveis meditações. Por fim, o anfitrião Santa Maria opinou a respeito do tema em discussão, apresentando expressivas informações. Aí ele vai falar, Santa Maria: cultor do egoísmo, tenho sido vítima de mim mesmo, estribado em orgulhos vãos, que agora sou compelido a examinar para um inadiável processo de expurgo. Em relação mesmo à revelação espírita, ou a problemática que nos envolve com a enfermidade da filha, padecendo de amor próprio ferido, jamais duvidei de Deus. Acostumado, porém, a supor-me merecimentos inexistentes, reagia contra ele, revoltado. Pobre verme que sou! Percebo, então, que o egoísmo se veste de ilusão para melhor apropriar-se de a quem domina. Esclarecido sobre os valores espirituais, não obstante seja imensa a minha ignorância no assunto, vislumbro já algumas luzes. Ele tinha a voz lacrimosa, os olhos da dona Margarida, nublados, traíam a emoção daquela hora, ante a confissão do esposo. Ele continuou: sentimentos desencontrados têm me atormentado em relação à filha. Identifico que a grande mágoa de que padeço não é tão somente de sofrimento por Esther, mas autocomiseração, decepção pela vida, que me surpreendeu de forma amarga, que eu considerava até aqui injusta. Amor e raiva, piedade e revolta alternavam-se no meu espírito. Agora eu começo a ver melhor. Injunções pretéritas nos amarram uns aos outros, obrigando-nos a arrebentar as algemas do egoísmo. Esperava, em razão dos esclarecimentos do Sobreira, a provável cura ou melhora de Esther, sem maiores comprometimentos da minha parte. Era um método simplista e astucioso do cômodo egoísmo que eu cultivo. Melhor razão agora me conscientiza, à medida que eu leio e medito. Sem dúvida que aspira a saúde da filha. No entanto, reconheço que sou mais doente do que ela, que só padece da mente, enquanto eu estou sobrecarregado no espírito com as mazelas que causam aqueles e outros distúrbios. À semelhança do cego de Jericó, agora vejo. Tinha os olhos úmidos e, por fim, ele solicitou: que o Senhor nos perdoe, a minha mulher e a mim, que temos marchado em círculos de agonia, e nos desculpem os amigos, a incompreensão e a ignorância, ajudando-nos com a sua amizade e compreensão fraternal. Dona Margarida levantou-se, abraçou o esposo, beijou na testa dele. O gesto espontâneo e comovido produziu um imenso bem-estar no consorte sofrido. Dando continuação ao ministério evangélico, Epaminondas procedeu às rogativas intercessórias e vibrações, pedindo a Joel que aplicasse passe em todos, após o que encerrou a reunião. Transcorrera apenas 1 hora, em cujo período se abriam as portas de mais um lar à comunhão com o mundo espiritual, em plena integração com os ditames evangélicos. Após as despedidas dos visitantes, o lar ficou imerso em psicosfera diferente da habitual.
Cristo fora convidado a voltar àquela família. De referência, tem esse textinho aqui do capítulo, que eu vou tentar dar uma passada aqui, ainda tem tempo bastante hoje, que é do livro Constelação Familiar, da Joana de Ângeles, com Edivaldo, no capítulo 21, quando fala da presença do Evangelho no lar. Então, a gente sabe que é sempre importante, deixa eu pegar o texto agora aqui, que é outro, sempre importante, né, o Evangelho. Então, eu trouxe aqui o capítulo, ele dá para eu ler todo, porque, na verdade, faltam bastante minutos, então eu vou ler para depois a gente comentar. Bom, Joana vai falar, como metodologia de educação familiar, o estudo do Evangelho de Jesus no lar constitui significativo recurso que contribui para o equilíbrio de todos os membros que constituem o clã. Uma reunião semanal, quando se encontram todos os familiares para conversação edificante e salutar, discussão de problemas comuns e esclarecimento de dificuldades nos relacionamentos, enseja saudável oportunidade para o bom desenvolvimento ético-moral, dirimindo incompreensões e solucionando problemas. Em clima de harmonia, distantes das emoções conflitivas, os pais e os filhos dialogam com maior naturalidade em conjunto com os demais membros da família, procurando os melhores caminhos para o entendimento e para a convivência feliz. Esse hábito serve como elo entre todos que aprendem a respeitar-se e a discutir os problemas comuns, sem altercações coléricas, afinal de importância fundamental para o grupo doméstico. Escasseiam esses encontros no lar. Então, quer dizer, isso aqui também a gente sabe, né, que cada vez mais, não só pela falta de tempo que todo mundo tem, mas o próprio encontro no lar, aí ele coloca aqui em face da televisão, e na hora da refeição que o pessoal sentava, isso tudo interferindo com programações perturbadoras, nas quais são exaltados os sentidos físicos e comentados os feitos trágicos do cotidiano, impedindo a convivência agradável e a utilização do ensejo para alimentação em clima de paz e saúde emocional. Incontável número de enfermidades procede de desvios da mente, de injunções penosas do pensamento, de conflitos de emoção. Vou marcar isso aqui para deixar que tá. Que se refletem nos diferentes órgãos, dando lugar à presença de patologias diferenciadas e difícil tratamento, se não erradicar das suas causas. Em outras ocasiões, em razão dos compromissos sociais, trabalho, poucas vezes estão no mesmo horários familiares, especialmente a partir da adolescência dos filhos, que passam a fugir nos encontros dos grupos, comunicando-se através de recados escritos ou verbais. Hoje em dia, pelo WhatsApp, pelo Instagram, então, isso é pela parte virtual, né? Porque nessa época desse livro não devia nem existir o WhatsApp ainda. Esse comportamento dificulta a aproximação das pessoas amadas entre si, ao mesmo tempo que permite a instalação de diversos distúrbios nos filhos, sem que os pais tomem conhecimento, tendo em vista pouca convivência e os encontros relâmpagos que se permitem. Quando se informa de algo inquietador e danoso, que está sucedendo com algum deles, os pais são tomados de surpresa e desencanto, sem dar-se conta que, de alguma forma, eles são responsáveis pela ocorrência, em razão do afastamento mantido, preocupado mais em ser fornecedor de recurso do que educador, pela convivência e pelo exemplo, que é o principal, né? Então, se além do encontro natural for adicionada uma atividade espiritual, inspirada no Evangelho de Jesus, muito mais saudável vai ser a reunião, porque vai facultar a renovação mental e emocional, diante da leitura de textos edificantes, né? Comentados especialmente, né, com o caso de Allan Kardec, e isso vai aumentar a compreensão dos fenômenos existenciais, das finalidades da reencarnação. Não se trata de um culto religioso formal, desinteressante, monótono, mas de uma vivência rica de alegria e de aprendizagem, na qual todos tomam parte, cada qual contribuindo com uma cota de si mesmo, arrumando a mesa, dispondo os livros, aí um arruma, traz a água, outro faz a leitura, então assim, ficaria uma dinâmica, cada um, né, ajudando a fazer alguma coisa. Vez que outro também pode aplicar passos quando necessário, que foi o caso dessa reunião aqui, né, que vocês veem que o Epaminondas pede para o Joel aplicar passos, mas nada de sendo repetitivo e desagradável. Então, nesse momento dessa reunião, os espíritos nobres cercam-se da família, contribuindo com a sua inspiração, ajuda específica, intercâmbio de energias, dispondo de maior facilidade para melhor guiar aqueles que se dispõem a receber-lhes o concurso. Sem dúvida,
foi Jesus o educador por excelência, quem iniciou esse método. Quando, na residência de Simão Pedro, ou lugar de qualquer que ele tivesse, reunia os amigos e com eles falava a respeito dos planos em torno do reino dos céus. Naquelas ocasiões, os comentários eram profundos, significativos, né? Lógico, imagina, gente, a gente fazendo um encontro do Evangelho com Jesus, né, conosco. E naquela época, embora nem todos soubessem corresponder ao esperado, ficavam assinalados pelo conhecimento que conduziram para todos e sempre, redimindo-se posteriormente quando se haviam comprometido. Certamente, uma noite por semana, todos podem oferecer ao processo de autoiluminação, tendo em vista que não se trata de várias horas, mas de um período relativamente breve, meia hora, mais ou menos, 20 minutos, né? Seria ideal que, nessa ocasião, após a atividade, todos permanecessem no lar, evitando o tumulto de outros momentos, então, e aproveitando essas vibrações doces, né, para se refazer, renovar, reflexionar em torno da existência preciosa, adquirindo forças para os enfrentamentos inevitáveis. Então, é útil estabelecer um horário em que a família toda possa estar presente e esse horário ficasse mantido, considerando que, em razão de os espíritos superiores serem muito ocupados, de sua parte, pudessem reservar aquele período para se fazerem presentes. Essas reuniões transformam-se em verdadeiros recursos de psicoterapia de grupo, quando se pode abrir o coração e falar abertamente a respeito dos conflitos e das desconfianças, das dificuldades e dos sofrimentos internos, recebendo o apoio geral. O silêncio em torno dos conflitos permite que mais se avultem, tornando-se gigantes imaginários e ameaçadores. Então, quando ninguém conversa, né, fica assim. Nessas ocasiões, seriam analisadas situações conflitivas, liberadas mágoas, que se vão convertendo em resíduos perigosos nas tecelagens delicadas do perispírito, que as encaminhará ao corpo somático em forma de transtornos e de enfermidades evitáveis. Então, você fica guardando na mente, vai passando para o perispírito, né? E aí somatiza, como a gente fala. Todos se conheceriam melhor, entendendo as dificuldades de cada um e mais facilmente contribuindo para a fraternidade legítima. Quanto mais os membros da família convivem em clima de respeito e de amizade, mais amplas se tornam as facilidades de entendimento fraternal, predispondo a convivência saudável fora do lar, além da complexidade do grupo social e seus problemas muito variados. A pessoa revestida de tolerância e compaixão, porque passou a auto-identificar-se, torna-se mais compreensiva em relação ao próximo, vivendo em paz, solidarizando-se com todos quantos se permite o intercâmbio. Caso a formação religiosa ou cultural da família não permita o estudo do Evangelho, isso não impede que se busque na sua crença a mensagem dignificadora para sustentar a família. E caso não tenha qualquer tipo de crença espiritualista, poderá iniciar a convivência afetuosa, utilizando dos textos ricos de sabedoria e de amor na literatura, que possam constituir diretrizes de conduta e harmonia pessoal. Entretanto, nas incomparáveis dissertações de Jesus, estão os mais belos conceitos filosóficos, de que se tem notícia, e as mais avançadas lições de dignificação humana e de aquisição e manutenção da saúde, que hoje culminam com a designação de amor-terapia, quando Jesus é convidado a visitar uma família e aí recebido, a felicidade entra nessa residência, conforme ele o disse a Zaqueu, que o recebeu no seu ninho doméstico após descer da figueira, onde se postou a fim de vê-lo passar. Então, aí fechamos aqui o texto, que o capítulo é pequeno, mas aí, como eles fizeram essa referência, eu achei legal. Eu não ia ler tudo, não, mas como estava sobrando tempo, então agora nós podemos fazer os comentários, que vocês acharam aí. Deixa eu deixar o texto aqui aberto para mim, que eu vou ver se tem alguma coisa para reforçar. Aqui a gente vê o coronel, né? Primeiro que ele fica ali, dá de cara com a Rosângela, então ele viu que ele até agradeceu, porque no caso ele estava podendo se desculpar, que ele ficou com aquilo, se sentindo mal depois que ele foi entendendo o espiritismo, né? E aí ele fala, poxa, isso aqui realmente agora eu recebi uma bênção, né? Porque eu estou aqui tendo a oportunidade. Aí ele vai, aí ele escuta aquilo tudo sobre egoísmo. E a gente foi caminhando ao longo desses capítulos todos, a gente sempre falando, olha, ele achava orgulhoso, né? Estava lá, ele não estava aqui, eu não mereço, tipo assim, pensando, achando que ele não merecia passar por aquelas coisas, ele, que era uma pessoa da sociedade e tal, não sei o quê, e egoísta, né? Orgulho e egoísmo. Então, aí, quando o Epaminondas acaba de ler o texto Egoísmo,
no capítulo 11 do Evangelho, ele vem com suas reflexões, e ele fala que a sociedade, hoje em dia, é só competição, né? Os filhos não ensinam, desde cedo, eles não estão ensinando aos filhos a parte espiritual, né? Então, vão fazendo o que querem, ele coloca que você passa a infância sem disciplina, todos os erros vão sendo desculpados, então eles não fazem essa cultura de valiosos tesouros morais e espirituais, que assim os filhos poderiam alcançar as tarefas e funções retificadoras para aqueles reencarnaram. A gente sempre reencarna para retificar, né? Não tem nenhum espírito puro aqui. Então, para a gente retificar aquelas situações antigas, como a gente já falou no outro capítulo, né, que a gente leu, sobre arrependimento e expiação e a reparação, nós estamos aqui para reparar. Então, ele coloca isso. E o egoísmo cada vez se avolumando mais, né? E a gente renasceu para vencer o egoísmo. Quase sempre repetimos os mesmos enganos. E aí o Epaminondas fala, se a gente cultivasse a paternidade, existasse o amor, aí é bem diferente ia ser o planeta, né? Nós já estaríamos em outro nível, de repente já estava lá mais passando da regeneração, porque se todo mundo tivesse sentindo assim, mas infelizmente nós fomos caindo, 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 levanta e cai, e ainda estamos na prova e expiação, que é o planeta, o mundo que está com mais mal do que bem. Na regeneração vai ficar meio a meio, né? Não vai ser mais bem ainda do que mal. Só no mundo de todos é que vai ter mais mal, mais bem do que mal. Na regeneração nós já estamos regenerando, então vai ser bem melhor, porque as pessoas já estão com outro pensamento, mas ainda haverá o mal, mas não do jeito que tem agora, né? Eles dizem que nós vamos ter um mal, mas é aquele mal que você faz sem ter a vontade de fazer, porque quem quer fazer o mal pelo mal, com crueldade, com tudo isso, já não vai existir mais, que o planeta vai estar limpando essa energia, todos que vão reencarnar, vão estar nessa sintonia, mas a gente vai errar ainda e vai ter essa história, errei de novo, mas já vai ter uma consciência maior, né? Então ele fala que as pessoas que estão sofrendo, né, o caso da obsessão, eles, em vez de se levar pela oração e paciência, como foi o caso do Santa Maria, né? Ele sintonizou com ódio, insensatez, desespero pela vaidade ferida. Foi o caso que ele ficou com vaidade ferida, né? Não ficou com ódio, quer dizer, na verdade ele ficou um pouquinho de raiva, mas ele não estava nem pensando, ele não tinha oração e paciência, estava achando que pô, Deus tinha que me ajudar, se eu estou aqui rezando, né? Lembra daqueles capítulos que a gente leu? Então aí ele fala que o Epaminondas até fala, ninguém deseja disputar a honra de servir, de desculpar. Né? A gente sempre se acha vítima um dos outros. Quem é que fica disputando? Deixa eu servir agora. Você quer, na realidade, ele fala que a gente se esforça por ser ou parecer pior, querendo lutar pelas posições mentais e morais inferiores. Então, temos que cuidar de combater o egoísmo. Aí ele fala que a gente acha que está sofrendo, mas, porém, nós temos na contabilidade divina onerosos pagamentos morais. E eles nos chamam o quê? Como você poder pagar? Em oportunidades de resgatar, abençoadas oportunidades. A gente tem que ter a condição de identificar essas oportunidades e aproveitar a oportunidade. Por isso que falou aquela hora no capítulo anterior, que a gente tem que até agradecer a oportunidade que está aparecendo, porque isso é uma maneira da gente falar, puxa, está acontecendo, estou passando por isso de novo, mas então vamos passar agora com o coração, né? Com amor, com perdão e tudo, e aí você já aproveita aquilo ali, aproveita a pedra para fazer uma escada e começar a subir. Cada pedrada que a gente leva, a gente tem que fazer isso. Aproveita, vai montando essa escadinha, seu degrau aí, vamos seguindo. E aí o Santa Maria vai e né, faz o depoimento dele, dizendo que ele realmente viu que ele estava com egoísmo, e agora ele diz que está enxergando, né? Consegue agora enxergar, que ele está mais doente que a filha dele. Ele falou, sou mais doente que ela, porque ela está padecendo só da mente, e eu estou aqui com o espírito sobrecarregado de mazelas. Mal sabe ele, né, que vai aparecer ainda, né? Aí pede perdão para Jesus, para ele, para a mulher dele, e aí pronto, termina aquela reunião com a psicosfera, dizendo que Cristo foi convidado a voltar àquela família. Então, realmente, esse capítulo é bem bonito, né? É bem emocionante. Então, vamos lá, comentários. Tem 20 minutos para falar aí, vamos lá.
é uma felicidade sua, eles conseguirem perceber a ocasião, né? E a frase que eles falaram é muito bonito, o que você falou. É, ninguém deseja disputar a honra de servir e desculpar. Isso é muito bonito, essa honra, né? Todo mundo se julga, é que nós julgamos vítimas um dos outros. E aí, como é bom você conseguir perceber, porque às vezes Deus está te mostrando, mostra uma vez, mostra a segunda vez, e você passa despercebido, passa por ali, passa batido e nem consegue ver nada, né? Mas aí esses sofrimentos, provavelmente ele já deve ter tido outras oportunidades de perceber. Mas aí teve que acontecer com a filha dele alguma coisa, alguma tristeza dessa monta para ele poder cair em si e ver do que ele estava vivendo, né? Só de ilusão. Não estava fazendo as orações certas, pedindo perdão a Deus da maneira correta, né? Eu nem penso na história do perdão a Deus, assim, porque a gente sabe Não, que Deus não fica chateado com ninguém. O negócio é ele reconhecer, né, que ele estava, o que foi que né? aconteceu, que ele estava agindo da maneira correta, que exigindo aquela troca, né? Aquele negócio que a gente fala, que fazendo Tá comércio com ganhando com Deus, Deus. barganhando com Deus. Então eu estou aqui rezando e não recebo nada de volta. E não percebe que a gente, como a gente sempre fala aqui, ninguém vai salvar a gente. Nem Jesus, nem Deus, ninguém salva a gente, é você que vai formar e criar toda a sua existência, a sua eternidade, pelo modo que você vai agir, conforme Jesus nos ensinou, pelas leis de Deus. Então, a lei do universo, a lei divina, a lei de Deus, ela está ali posta. E é toda baseada no amor, na justiça, na caridade, tudo aquilo que Jesus nos trouxe, e o Espiritismo reforçando, detalhando, nos explicando direitinho. Então, a partir do momento que você segue as leis de Deus e os conselhos de Jesus, o roteiro que Jesus nos trouxe, que teve que trazer, né? Porque ninguém estava entendendo nada ainda, aquelas coisas degringolaram lá com as leis de Moisés. Então, quando temos isso, que foi mais uma bênção, né? Mais um acréscimo de misericórdia, nós temos tudo para tornar a nossa vida e voltar ao seio de Deus, que é de onde nós saímos, na verdade, a gente tem essa energia, fomos criados por Deus pela sua própria, né? A imagem e semelhança não é a imagem do homem, é a imagem da força divina de Deus ali. A gente sabe que ninguém sabe explicar o que é, mas na verdade é de lá que a gente foi criado, mas vindo pelo princípio inteligente, né? Ninguém foi criado um homem, pô, a gente sabe disso. Tem gente que pensa, Deus criou o homem, mas pensa que já criou o homem inteiro assim já. Não é. A gente sabe que nós passamos na evolução vindo lá, do princípio, passando por todos os reinos, mineral, vegetal, animal, ainda temos muito do animal ainda com a gente, tanto que a palavra, eu gosto de ter um. Eu não sei quem fala agora, eu esqueci, que fala toda hora que o mal, acho que é o Paulo Henrique de Figueiredo, ele fala que o mal vem do animal, que a gente, quando você faz o mal, é que ainda estamos no animal, no finalzinho mesmo, porque temos ainda aquelas reações que, para um homem, é uma coisa que faz mal, né? Atacar a pessoa, se defender com ferocidade. Então, nesse sentido, nós já temos tudo aí colocado na nossa frente. Então, nós temos que seguir aquilo para fazer o bem, porque só assim a gente vai melhorar a nossa e a existência de todo o planeta, né? Você irradiando isso. Então, no caso dele ali, ele estava se achando, ele sabe, né? Que sempre foi o bom, o melhor, e aí ele não ficou, não desceu a sua, não é nem humildade, né? Mas a sua insignificância de entender que ele ainda estava longe de merecer alguma ajuda. E ainda juntando com o que ele fez, e que eles fizeram no passado, né? Imagina. Agora, quem é que vai falar? Céia ou Pia? Dessa vez sou eu, Su. Só comentar sobre essa circunstância do coronel, que é exatamente isso. É até uma das coisas que tem escrito no Evangelho. O orgulho vos induz a achar-vos tão grandes que a menor comparação vos encolerizar. Às vezes a gente passa por umas circunstâncias que é para ensinar,
Só que a gente acaba tendo raiva da circunstância, tendo raiva de nós mesmos, das pessoas e às vezes até de Deus. Mas exatamente, graças a Deus o coronel ele conseguiu ter um momento de clareza que você para e percebe que não estava fora, ninguém é culpado, que a única coisa que você pode mudar é você mesmo. É uma construção. Graças a Deus ele conseguiu ter essa chance. Não é todo mundo, mas e é você olhar para dentro, você vê que o problema não começa lá fora. Ele começa aqui, e a solução dele também está aqui. Exatamente, a solução está aqui com a gente mesmo. E se a gente estiver seguindo tudo aí direitinho, é aquele lance do negócio do tempo. Ah, vai ser agora, rápido que vai conseguir. Ele mesmo falou, eu estava achando que depois que o Epaminondas conversou com ele e que ele já estava fazendo suas orações, que ela já ia melhorar automaticamente. Viu que ele fala isso aí nessa hora? Ele falou, eu achei que ela já ia melhorar. Mas a gente sabe que, primeiro, que isso aí está com um processo obsessivo enorme, já, né? Até, tanto que ele não... foi nesse capítulo, né? Ele, no anterior, ele não desliga, não tira o obsessor dela. Ele fala assim, por enquanto, que a gente lembra que tem vários casos, não digo que tem de tempo que ele está obsediando a menina, mas no caso de intrincado, aquilo é emaranhado de uma maneira que não pode. Lembra do caso do filho do Dr. Bezerra? A gente já comentou várias vezes. Não pode tirar o obsessor logo, que aí a pessoa está tão infiltrada naquilo tudo que ela também pode ter problema de saúde. Então, aí ele fala, por enquanto, vamos deixar. Botou ele dormindo, a menina dormindo, mas depende de quem? Da pessoa. E no caso dela, que está completamente, né, não sabe de nada que está acontecendo, está tendo ajuda externa, sim. Ela está tendo ajuda externa. Ela não está fazendo nada ainda, tipo, não está se tentando, pensando, né? Ela está só ali. Então, por isso é que ela está já reparando, que ele coloca aqui no capítulo. Ela já está reparando alguma coisa, porque ela não está nem tendo a condição de se melhorar, fazer a sua renovação íntima, que a gente sabe que a desobsessão ela necessita disso. E aí ainda está no começo ainda. Quer falar, Denise? Não, a subjugação, ela está subjugada, não consegue Sem reagir. consciências, sem consciência. Quem Sem mais? Fala aí, consciência. Carla. Comenta aí que você ia comentar, Carla. Carla está no celular, não sei nem se ela está conseguindo ouvir direito. Eu vou falar aqui uma frase que diz muito para a gente, né? Essa questão aí que o Espiritismo traz, né? De conhecimento, né? Que nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Então, eu acho que ter essa consciência é uma coisa bem importante. Eu comentei isso na aula passada, né? Que isso é no livro do... É um instrutor que fala isso no livro do André Luiz, lá em 1940, sei lá. Quer dizer, que fala, foi irmão, não sei o que, não. Foi um instrutor. Um instrutor dos livros de André Luiz. Mas aí eu falei na nosso capítulo anterior. Agora não estou lembrando aqui qual foi. Então a Carla falou que não vai falar agora, não. Então, alguém tem mais alguma coisa? O celular dela não está bom, ela não pode comentar, tá bom. Então, se alguém tem mais uma dúvida aí, alguma coisa, senão a gente já... Algum pedacinho para comentar? Vamos ver se ela vai conseguir fazer. Então, deixa eu ver que tem um recadinho aqui no chat. Então, acho que ela só consegue falar mesmo agora no finalzinho. Bom, então, algum outro comentário? Se não tiver, a gente também pode terminar aqui agora antes, porque faltam só 10 minutinhos. E aqui, esse capítulo, vamos ver o que virá, né? Pensando que de pouco em pouco, descobrindo a situação, vamos ver o que vem por aí. Eu vou mandar para vocês o capítulo e vou mandar o textinho da constelação familiar, tá bom? Então, ó, Carla, você vai conseguir fazer a oração? Responde aí. Deixa eu ver se ela está. Vou sim, Sutânia. Tá bom, então pode ir. Sair e entrar. Vamos lá. Então, vamos lá. Senhor Jesus, mais uma vez, agradecemos
por todo esse estudo, por todo esse conhecimento. Agradecemos as obras de Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco. Abençoe a todos nós e que nós possamos dar continuidade não só a esse estudo, como a esse aprendizado tão importante para as nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Então, graças a Deus, enseja. Semana que vem Só estaríamos de Deus. novo. Vamos ver se eu consigo. Se for Deus. capítulo pequeno, faremos 2 novamente. Esse livro está de 2 em 2. Estaremos juntos terça que vem. Beijo para todos. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Obrigada, Boa Sutânia. noite. Beijo, boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.